Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro bem curtinho, mas que traz umas reflexões bem profundas, que é Aqueles que Queimam Livros, do George Steiner. O George Steiner foi um grande crítico e professor de literatura também. Ele faleceu em 2020, deixou algumas obras bem impactantes assim nesse ramo. Inclusive eu tenho aqui dele, bem aqui do meu lado, o Tolstói ou Dostoiévski, que ele vai tratar desses dois escritores, mas especialmente correlacionando com a importância deles na Rússia e com o momento em que eles viviam, o momento áureo da literatura que eles proporcionaram também para a Rússia, comparando um pouco com escritores americanos, enfim. É bem interessante, eu não li inteiro o Tolstói ou Dostoiévski ainda por conta das obras de Dostoiévski que eu estou lendo e tinha bastante spoiler, então eu queria ter um pouquinho mais de leitura de Dostoiévski para depois partir para essa crítica, mas eu estava amando o livro, eu li mais ou menos metade dele. E esse aqui é um livrinho que você lê assim numa tarde, tranquilamente. Eu li, acho que em 2 horas. Ele sai pela Inê, né? Então tem todo esse estilo diferente e ele tem uma diagramação bem tranquila, apesar de ter esse tamanho estranho, né? Mas ele é um livro que vai te fazer pensar muitas coisas. Ele tem 3 ensaios do George Steiner. Então, o primeiro se chama Aqueles que Queimam Livros, o segundo se chama Povo do Livro e o terceiro, Os Dissidentes do Livro. É bem interessante porque eu não sabia que o George Steiner vinha de uma família judia, que ele sofreu na Europa na época de Hitler. Então ele tem toda essa carga, todo esse aparato que faz com que ele fale sobre literatura de um modo muito diferente. Então ele já começa o primeiro ensaio de um jeito bastante impactante, que ele fala que aqueles que queimam livros, que banem e matam poetas, sabem exatamente o que fazem. Seu poder é incalculável, precisamente porque o mesmo livro e a mesma página podem ter efeitos totalmente díspares sobre os diferentes leitores. Então, nesse primeiro, ele vai pensar um pouco, né, sobre essa importância da literatura, a importância do livro, como cada leitor vai ter uma experiência diferente e cada livro é quase como se fosse um encontro com aquele escritor e como um livro que pode mudar a sua percepção, mudar a sua forma de vida, pode estar ao alcance, né? Pode estar num sebo que você passou sem querer, pode estar do lado de um livro que você ia na livraria comprar, enfim. Ele faz um pouco essa reflexão em relação ao encontro do homem com o livro. E ele também fala que os livros são a chave de acesso para nos tornarmos melhores, pessoas melhores, né? E desde os sumérios, os livros foram os mensageiros e os cronistas do encontro do homem com Deus. Assim como algumas obras de arte encarnaram a ficção suprema de uma vitória possível sobre a morte. O autor deve morrer, mas as suas obras sobreviverão. Isso é bem interessante, né? Como a literatura faz com que a mensagem daqueles escritores se perpetue no tempo. É quase como se o livro fosse um objeto que consegue suplantar a morte. E é algo que o ser humano sempre buscou, né? Essa questão da imortalidade, e a gente tem isso muito na filosofia, a imortalidade da alma. E o livro, ele consegue fazer isso. Até tem uma frase aqui que vai falar do Flaubert, que o Flaubert teria falado que ele, infelizmente, morreria, mas aquela meretriz da Emma Bovary vai ficar para sempre na história, porque o livro que ele escreveu vai se perpetuar no tempo, né? Mas não só o livro, como a mensagem que aquele escritor quis deixar no livro. Então é uma forma de a gente sempre estar em contato com essas pessoas, e é muito interessante como uma estante cheia de livros pode representar um monte de histórias, e história de pessoa, no caso, né? Aquilo que a pessoa passou na vida e depois transmitiu na obra que ela quis deixar para a eternidade. Ele também vai falar sobre como isso se perde um pouco no nosso dia a dia atual e como tudo se torna muito efêmero e muito passageiro por conta dessa rotina que a gente leva hoje em dia, que é muito mais dinâmica, especialmente por conta da internet, né? Como é muito mais difícil para um livro hoje se estabelecer por conta disso também. Porque você precisa fazer um sucesso imediato e sair em todas as redes sociais e tal, porque senão você acaba ficando para o esquecimento muito mais rápido, porque tem uma grande quantidade de livros que saem o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, nós não temos mais leitores, né? Nós temos uma redução no número de leitores, pelo menos na percepção que a gente tem hoje em dia, né? É algo que não é mais palpável, porque as pessoas têm outras formas de entretenimento.
E ele fala muito sobre isso, sobre como é difícil hoje em dia a gente ter um silêncio, um momento dedicado à leitura, ao estudo, né? Porque tá sempre tudo ocorrendo de uma forma muito rápida ao nosso redor. Por isso que ele vai terminar esse primeiro ensaio dizendo que, mais do que nunca, necessitamos dos livros, mas eles também necessitam de nós. E que privilégio maior pode existir do que estar a seu serviço? Então, no começo, ele vai tratar um pouquinho sobre a censura, né? Sobre esse problema da censura. Inclusive, ele vai tratar bastante sobre isso no último ensaio desse livro também. Mas, especialmente, sobre a desnecessidade de censura quando a gente perde o valor, né? A valorização do livro. Então, acaba que, naturalmente, as pessoas perdem esse interesse e acaba que o livro não precisa mais nem ser banido, né? Ele simplesmente deixa de ser algo que as pessoas buscam. Isso é meio o Admirável Mundo Novo, assim, do Aldous Huxley, que é fazer com que a gente fique tão alienado e buscar tantas formas de entretenimento, tanta coisa acontecendo o tempo inteiro, que a gente acaba deixando o livro de lado. E por isso que cabe aos leitores de hoje, né, aos poucos leitores que resistem, fazer a manutenção dessas obras e fazer com que os livros se mantenham e se perpetuem no tempo ainda. O segundo ensaio, ele fala sobre o povo do livro, e é muito interessante, foi aqui que eu descobri que ele era judeu, né? Ele fala muito sobre isso, porque o povo judeu tem no livro uma coisa muito mais profunda do que algumas outras religiões, até o próprio cristianismo. Ele vai explicar aqui que o cristianismo ele adotou ideias mais ou menos neoplatônicas em relação a isso, porque a gente tem a espiritualidade muito mais palpável, muito mais forte do que a questão das escrituras. Então, você não é tão ligado assim ao livro em si, você é muito mais ligado ao espírito, a aquilo que foi perpetuado, inclusive na oralidade. E é muito interessante que nesse livro ele vai falar algumas vezes sobre a oralidade, sobre a importância, né, de ter esses diálogos e essas histórias que não sejam apenas escritas. Ele vai citar até o Sócrates, né, que não deixou nada escrito. A gente tem coisas escritas apenas em Platão, porque ele realmente queria a coisa do diálogo. E o diálogo é aquilo que acontece na hora, né, essa oralidade necessária. Ele até vai citar também sobre essa efemeridade da atualidade, né? Como a gente não tem mais esse costume de decorar livros, de declamar livros. E, por exemplo, Ilíada e Odisseia não foram livros que Homero sentou para escrever, né? Eram textos orais, eram textos que passavam de pessoa para pessoa por meio da declamação pública. E isso não existe mais, né? Hoje em dia a gente não tem mais esse costume de decorar coisas, de memorizar. E isso ele fala que vai atrofiar a nossa memória mesmo, né? Então, o humano de hoje, ele tem uma memória pior do que o humano do passado que tinha essa busca por lembrar das coisas, né? Essa coisa da memória é bastante importante. E aí ele vai entrar também no aspecto próprio das revoluções, né? Porque a revolução, especialmente a stalinista, a Revolução Russa de 17 e todas essas ditaduras, a ideia era sempre destruir a memória, destruir o passado. E por isso que esse tipo de regime costumava queimar livros, né? Costumava ter essa censura muito mais forte, porque existe essa necessidade de acabar com o passado, acabar com a memória. E é exatamente isso que os livros fazem, né? Eles perpetuam essas memórias. Ele fala algo bastante interessante em relação à diferença entre os judeus e os islâmicos, sobre isso, inclusive, que o povo do livro dos nossos dias é, sem dúvida, o islâmico. A ausência geral de cultura profana, de ensinamento superior e de sistemas de valores científicos e técnicos dá ao Corão uma centralidade, uma potência na vida cotidiana, um monopólio referencial praticamente obsoleto no judaísmo do fim do século XX. Uma vez mais, a forte hostilidade entre judeus e árabes não deixa de ser paradoxal. Ele fala isso, que os judeus foram o primeiro povo do livro, né? E ele também vai falar, embora aí já vá mais para o catolicismo, né, sobre São Paulo ser um grande escritor, provavelmente um dos grandes escritores da humanidade mesmo, em questão de técnica literária, por conta de todas as epístolas que formam o Novo Testamento. Achei isso bem interessante. Ele aborda realmente alguns tópicos religiosos aqui na formação literária, na formação do livro, porque o livro surge muito com esse intuito de aproximar
a pessoa do divino, né? E a gente leu Beleza, do Roger Scruton, recentemente, no Clube Etsy. Ele vai falar muito sobre a função da arte ser justamente essa aproximação com o sacro, né? Aquilo que transcende, aquilo que não é palpável, que você não vai conseguir adquirir, não vai conseguir realizar na sua vida material, mas que a arte tem muito essa função de nos elevar mesmo. E aí deriva realmente esse sentimento de contemplação que a gente tem, especialmente em relação à beleza na arte. Aqui no último ensaio, que se chama Os Dissidentes do livro, ele fala um pouco sobre isso também, da atualidade, como a gente se afasta um pouco do livro por conta da nossa vida atual, que a educação moderna é vítima da amnésia institucionalizada, que priva o espírito infantil de toda referência vivida. Ela substitui aquilo que era decorado pelo caleidoscópio transitório do efêmero. O tempo se encontra reduzido ao instantâneo, que mesmo nos sonhos ensina uma homogeneidade preguiçosa e pré-digerida. E aqui ele está falando justamente do acesso na internet e como os dados estão todos tão dispersos e tudo está tão disponível que acaba que a gente não para mais para fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de reflexão mais profunda, de parar para pegar um livro para ler e pensar, e esse silêncio tão necessário. Nisso ele também me lembrou bastante A Vida Intelectual, do Sertilange, que é um livro do século XX que vai falar sobre isso, sobre a busca pela vida intelectual, que tem também esse fundo de você buscar a solidão, buscar o pensamento, a reflexão. E ele fala até isso com um aspecto negativo, assim, do livro se tornando algo que é muito mais fácil, né, de acessar, de pesquisar na internet, mas também que tudo que envolve livro acaba se tornando conectado, né? É até um paradoxo a gente na internet estar falando sobre isso, mas é pra gente parar e pensar na nossa relação com os livros, né? Que às vezes tem muita gente que aparece com pilhas e pilhas de livros, e especialmente com essa coisa da internet, e que não para internalizar o livro, não para refletir sobre aquilo que está lendo e ler muitas coisas, mas nada que agregue na vida. Enfim, a gente também conversou um pouquinho sobre isso quando eu resenhei Leitor como Metáfora, do Alberto Mangel. Também tem bastante coisa atual para refletir e conversar sobre a nossa relação com os livros. Mas enfim, só trouxe alguns tópicos que me chamaram mais a atenção nesse livrinho aqui. Mas ele, como eu falei, dá para ler assim uma tarde e ele vai te fazer pensar bastante sobre essas coisas. Então eu queria recomendar muito a leitura, e o George Steiner escreve muito bem. Então essas coisas são sempre importantes da gente parar para pensar dessa nossa relação com o livro. Então eu acho que uma das reflexões mais interessantes que dá para tirar da leitura dessa obra aqui, que pode fazer mais pessoas pensar, é sobre como cabe a nós manter o livro como um objeto que perpetua as coisas no tempo, né, que perpetua o conhecimento, sem arrogância, né, sem achar que simplesmente por ler nós somos pessoas muito melhores, porque, enfim, a história narrada já existia na oralidade muito antes. É simplesmente um instrumento de levar o conhecimento a mais pessoas e de perpetuar as coisas no tempo. Mas essa efemeridade dos tempos atuais, infelizmente, afasta muito esses objetivos que os livros têm. Por isso cabe a nós, como leitores, essa perpetuação, né? E falar sobre livros e buscar também levar os livros para as pessoas e falar cada vez mais sobre isso por aqui. É isso, queria realmente deixar a recomendação. Esses 3 ensaios são bem interessantes, podem trazer muitas reflexões e outras discussões. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, deixem seus comentários. Lembre de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.